bom dia. Está começando mais um Portal da Notícia. E hoje vamos falar sobre um roedor engenhoso e trabalhador, o castor. Mas para falar mais sobre ele, vamos falar com um especialista, o Samuel. Muito bom dia a todos, estamos aqui mais uma manhã para falar um pouco mais sobre algumas espécies de animais. E eu vou falar um pouco mais sobre os castores. Quer dizer, deixamos conhecemos, mas nosso conhecimento sobre eles acaba sendo muito raso e superficial. Então hoje vamos conhecer a fundo mais essa espécie. Vamos falar um pouco mais sobre sua classificação, ou seja, como ele é separado no meio do reino animal. Pois todo ser vivo pode ser separado entre essas classificações que são reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então vamos especificar um pouco mais sobre o castor. Seu reino é o reino animalário. Seu filo é o chordata. Classe, mamária. Ordem, redentinha. Família, castoríade. Gênero, castor. E a espécie, castor caucasiensis, que é a espécie que vamos focar hoje. Agora vamos falar um pouco mais sobre seu habitat natural. Os castores vivem em zonas frias, onde constroem seus diques e precisam de centenas de árvores para a construção deles, que pode parecer para nós um pouco negativo, pois acaba com todo o ecossistema. Mas na verdade isso é um ponto positivo, porque com a construção de suas barreiras, seus diques, eles conseguem criar zonas únicas, que é o local de habitação de várias espécies de animais. Os diques têm como função prender a água dos rios, para que os castores possam construir suas moradias em locais mais alagados, os protegendo de seus principais predadores, como ursos, lobos e coiotes. Esses diques podem ser construídos em apenas uma noite, que é um fato impressionante em um curto período de tempo. Além disso, eles vão consertando esses diques para não deixar nenhum vazamento e nenhuma forma da água escapar. Isso é feito constantemente, todos os dias. O maior exemplo de um dique que temos é um dique que tem 652 metros de comprimento, 4 metros de altura e 7 metros de grossura de base. Esse dique é localizado em Montana, nos Estados Unidos. Acabamos perdendo a conexão com o Samuel, mas por enquanto vou mostrar algumas entrevistas que nós fizemos com as pessoas na rua. Opa, boa tarde, você está bem? Você sabe quem são os castores? Sei sim. Quem que é? É o filho da capivara, né? Oi, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bom? Você sabe quem são os castores? Sei sim. São os roedores mais famosos da natureza. Mais inteligentes também, né? Muito obrigado. Paramos as entrevistas porque conseguimos nos conectar com Samuel novamente. Esses diques costumam ser obras de pequenas famílias, pois os castores não costumam viver em grandes comunidades. As famílias chegam até no máximo 10 membros. Esses diques eles são extremamente resistentes, pois conseguem suportar até uma pessoa em cima deles. Eles normalmente medem apenas 1,5 m de largura 1,5 m de altura, e 3 metros de largura na sua base, sendo a parte de cima, que está acima da superfície, um pouco mais fina, no formato de uma pirâmide. Esses diques, eles costumam ter diversos tamanhos e formatos, mas principalmente em rios com pequeno fluxo de água, eles são praticamente retos, pois não têm que suportar muita força de água. Aqui há a imagem de um dique, um rio com pouca água, que a água não é muito forte. Aqui a gente pode ver um dique de um rio muito maior, e podemos ver essa curvatura em formato de elipse, para aumentar a força da água. Agora vamos falar um pouco mais sobre os castores. Eles têm dentes extremamente fortes, que conseguem escapar com uma extrema velocidade. Aqui são árvores de 25 centímetros de diâmetro, derrubadas por castores. E aqui é uma árvore muito grossa, que provavelmente foi abandonada por castor no meio da noite. Mas podemos ver quanto estrago ele conseguiu fazer. Os diques, eles têm várias funções, incluindo filtrar a água de algumas impurezas. Por conta do lodo presente neles, eles acabam prendendo as substâncias mais nocivas às pessoas e aos animais em suas barragens e passando apenas uma água mais purificada. No caso, a pouca água que consegue passar, pois nem toda a água, a maioria dela, no caso, fica presa no dique. As tocas, as estruturas dos castores vivos, normalmente são construídas em formato cônico e ficam em meio ao lago para que eles possam se proteger dos predadores, como dito anteriormente. Elas são estruturas impressionantes, como mostrado aqui, pois há 2 entradas onde os castores entram por debaixo d'água e seu solo está acima do nível da água,
para que os castores tenham uma zona habitável, onde eles dormem, guardam seus alimentos e têm uma parte da sua vida ali dentro. Essas estruturas normalmente vêm acompanhadas de 2 andares, para que na época do degelo, durante a primavera, o nível da água não suba demais e deixe os castores sem zonas secas dentro das suas tocas. Ou seja, eles, além de serem ótimos derrubadores de árvores, são ótimos consultores e engenheiros, pois pensam em tudo. Essas tocas, além de tudo isso, normalmente têm 1 metro de altura, um espaço considerável lá dentro. E também, algumas têm uma abertura de ar em cima, para melhor circulação. Mesmo que entre os galhos e o lodo, às vezes um ar passe, mas para melhor circulação, várias delas têm buracos em cima. Os castores, em seu processo evolutivo, se tornaram excelentes nadadores, porém não são tão ágeis na terra. Então, alguns castores já foram vistos construindo pequenos canais, que seriam locais onde eles pegam água do rio e levam até um certo local, para que eles possam transportar as madeiras até o rio, sem ter que ficar tão exposto, caminhando devagar sobre a terra. Ou seja, eles constroem alguns pequenos córregos para transportar os troncos. Esses córregos normalmente costumam ter apenas 1 metro de largura, 1 metro de altura e até no máximo os encontrados chegaram a 70 metros de comprimento. Falando um pouco mais sobre sua morfologia, os castores aparentam muito próximos dos esquilos, tendo como semelhantes seus maxilares inferiores e seus campos, e também do ratão do banhado, que é considerado a segunda maior espécie de roedores, apenas atrás da capivara. Os castores, eles têm um peso médio de 16 kg, porém algumas espécies são achadas com até 25. Em casos extremos já foram achados castores pesando 40 kg. Os castores, a sua média de altura é de cerca de 30 cm e de comprimento eles têm aproximadamente 75, sem contar sua cauda, que tem 25 cm de comprimento e 15 cm de largura. Isso pode variar dependendo da espécie de castor e do seu habitat. Os castores, eles têm uma expectativa de vida de 10 a 15 anos, isso na natureza, no espaço selvagem. Porém, no cativeiro, os castores conseguem viver até os 20 anos. Os castores contam com uma cauda em formato oval, que toda ela é preenchida por hexágonos. Sua pele é uma plasma muito grossa e de alto valor comercial, que é impermeável e serve como proteção. Os castores contam com 4 grandes dentes incisivos, que têm uma cor alaranjada, por conta do esmalte que os protege, e que eles usam para cortar madeira, da qual usam para construir seus diques e tiram parte do seu alimento. Esses dentes são tão fortes que conseguem cortar uma árvore de 30 centímetros em até 15 minutos. E já que esses incisivos não param de crescer durante toda a sua vida, é importante que eles não parem de usá-los, pois senão os superiores podem perfurar sua mandíbula, que irá acabar com sua vida. Os castores não têm uma visão excelente, porém, eles têm uma terceira pálpebra, que é transparente, e quando eles submergem, ela se fecha e eles conseguem ver debaixo d'água. E para compensar essa falta de visão perfeita, os castores eles têm um olfato, tato e audição extremamente apurados. Os castores, quando eles submergem, conseguem tampar tanto seus ouvidos quanto suas narinas, e isso facilita para que eles consigam passar mais de 15 minutos submersos debaixo d'água. Eles têm o cérebro liso, igualmente outras espécies de roedores, porém têm um córtex mais poroso, que os deixa um pouco mais inteligentes. Vou falar um pouco mais sobre a diferença entre os dois castores. Como mostrado na tabela agora que está na sua tela, o castor Fibber ele é menor. Sua cauda e tamanho também são menores do que o castor canadiense. Tem buraco nasal triangular. Ele tem de 2 a 3 filhotes por cria. Ele não tem a construção de diques tão desenvolvidas. Ele gosta de deixar suas tocas perto da margem e ele não é tão competitivo. Em relação ao castor canadiense, ele é maior, o buraco nasal dele é quadrado, a sua cauda é maior e ele também é maior que o castor Fibber. Ele prefere construir suas casas longe de margens, em meio aos rios. Sua construção de dique é muito mais sofisticada e ele é mais competitivo do que o castor Fibber. Você pode estar se perguntando de onde vieram os castores. Então vamos voltar lá atrás, há mais ou menos 160 milhões de anos, que é a demarcação do fóssil mais antigo encontrado na China. Essa descoberta foi divulgada pela revista norte-americana Science. Eles mediam cerca de 17 centímetros e viveram na era do dinossauro.
e eles são os correspondentes mais antigos de mamíferos encontrados. Eles desapareceram há cerca de 60 milhões de anos atrás e eram dotados de tornozelos flexíveis que conseguiam fazer com que eles escalassem árvores e dentes afiados que eram capazes de morder tanto plantas quanto animais. Os castores mais antigos datam de cerca de 3 milhões de anos atrás, pois os citados anteriormente são apenas os ancestrais dos mamíferos, que são parentes dos castores, porque os castores também são mamíferos. Mas esses achados de 35 milhões de anos atrás foram achados em Ohio pelo Jonathan Khaled, um biólogo que os chamou de Microtheriumys articulatus, que os torna os castores aquáticos mais antigos já achados até hoje. Falando um pouco mais sobre os paleocastores, castores gigantes, que viveram de cerca de 25 milhões a 2 milhões de anos atrás, começando pelos paleocastores. Os paleocastores, eles eram animais de hábitos terrestres e não de hábitos aquáticos, como os castores de hoje em dia. E além disso, eles usavam seus grandes dentes para cavar buracos e não para derrubar árvores. Eles já viviam em grupo, como os fósseis demonstram, e suas tocas, feitas subterrâneas, tinham formato de espiral, como se fosse um parafuso, e foram apelidadas de sacalores de água, e elas chegavam até 3 metros de profundidade. Falando agora sobre os castores gigantes, eles foram a maior espécie de roedor que já pisou sobre a Terra, pesando aproximadamente 250 kg e um comprimento de 2,70 metros, que é comparável com o tamanho de um urso atualmente. Eles eram ótimos nadadores, como os castores atuais, porém não conseguiam construir seus diques e usavam do seu tamanho e força para se defender dos predadores. Seus fósseis são encontrados desde o norte dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, na Flórida, até o norte do Canadá. Eles eram castores também muito fortes e usavam esses dentes para roer vegetações duras, como casca de árvores e vegetações rasteiras, que era do que eles se alimentavam por ser castores e serem herbívoros. Nesse período, o pai fica nas redondezas, trazendo o alimento e protegendo a sua casa. Após o momento de amamentação, quando os castores já estão um pouco mais velhos, a mãe começa a se alimentar com folhas, pois agora seu organismo suporta elas. No começo, os castores são muito dependentes dos pais. Eles se comunicam principalmente por grunhidos e cheiros. Mas após o crescimento, eles param tanto de grunhir e começam a agir por instinto e por cópia de verem seus pais e seus irmãos fazendo. Durante esse período, eles tiram muitas decisões valiosas, que usam para sua vida e para construir sua futura casa. Quando os castores chegam à maturidade sexual, que começa a partir dos 2 anos, os castores vão atrás de suas parceiras para começar uma nova colônia. Porém, em alguns casos, como em épocas de seca e excesso populacional de castores, eles acabam ficando nas suas tocas por mais tempo, até as coisas se normalizarem, abaixar a quantidade de castores ou até mesmo voltar aos períodos de chuva. Falando um pouco mais sobre o processo reprodutivo dos castores, os castores são animais monogâmicos, ou seja, têm apenas uma parceira. O seu processo de reprodução começa em meados de fevereiro, no período de gelo dos rios. A gestação dura em média 100 dias e após esse período nascem de 2 a 4 castores. Porém, há casos registrados de nascimento de até 9 castores. Nas primeiras semanas, os castores são alimentados pela mãe e ficam nas suas tocas, enquanto os castores da temporada anterior, que na época vão ter por volta de 1 ano, ajudam a mãe a cuidar dos irmãos mais novos. Você pode estar se perguntando, como os castores conseguiram sobreviver até aqui? Isso é simples de responder, pois os castores tiveram diversas ajudas durante o tempo e evoluções que os fizeram sobreviver. O primeiro é sua estrutura social, pois é muito mais difícil do predador predar um grupo do que um indivíduo separado. Então, eles se ajudando dificultava a caça. Os seus dentes, fortes e poderosos e com crescimento contínuo, era outra dificuldade, pois eles conseguem se defender com ele. E a perda de um dente não é algo significativo, pois com o tempo ele voltaria a crescer. Outra coisa também seria a construção de diques, pois com isso os castores conseguiam construir suas casas em locais mais afastados da margem, fazendo com que os predadores não consigam chegar lá com tanta facilidade. Outra coisa também é sua dieta variada, pois os castores conseguem se alimentar de diversas coisas, entre elas casca de árvores, frutos, plantas rasteiras e raízes. Ou seja, dependendo da situação, o castor consegue se adaptar com facilidade, diferente de outros animais. Também, outra coisa que ajudou era sua cauda multifuncional, que além de conseguir ajudar eles com a construção dos seus diques, ela também consegue torná-los excelentes nadadores, pois ela consegue dar uma incrível impulsão deles dentro da água. E por último, essa cauda também excepcional
ela consegue guardar uma quantidade de gordura que os ajuda a sobreviver, tanto em períodos de secas quanto em períodos de congelamento, fazendo com mais dificuldade com que eles morram. E agora, para finalizar esse programa, vamos colocar aqui a parte, uma notícia, que aqui mostra que castores ajudaram a prefeitura a reconstruir uma barragem em 2 dias. Essa obra já estava parada há mais de 7 dias, ou seja, os castores, além de tudo isso, acabaram ajudando os humanos. E uma coisa que a prefeitura ficou enrolando, os castores decidiram fazer por conta própria. Muito obrigado por prestar atenção. E agora é com você, Rafael. Muito obrigado, Samuel, por essa explicação detalhada sobre os castores. Mas agora, me deu até uma fome, né? Vamos falar um pouco sobre pimenta. Mas e aí, você sabe qual que é a pimenta mais forte do mundo? Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Qual é o seu nome? Mariana, Mariana, tudo bem? tudo bem? Hoje eu queria fazer uma pergunta pra você. Você sabe qual que é a pimenta mais forte do mundo? A malagueta? Não, mas muito obrigado. Ah, tudo bem. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Posso fazer uma entrevista com você? Pode. Você sabe qual que é a pimenta mais forte do mundo? Seria a Carolina Reaper? Isso. E vai. Pode dar uma entrevista pra gente? Não posso. Então, podemos ver que algumas pessoas não são tão atenciosas. Mas agora, vamos ver um pouco mais sobre essa pimenta com o especialista João Vitor. Obrigado, Andigraf. Meu nome é João Victor, pesquisador do SESI. Vocês sabiam que a pimenta malagueta, ou a Carolina Reaper, apesar das mesmas espécies, é uma das plantas mais estudadas pela ciência? Pesquisas da Universidade Federal de Uberlândia revelam que suas sementes possuem 92% de taxa de germinação ideais. Contém 7 tipos diferentes de capsaicinoides, sendo a capsaicina a mais potente. Uma única planta pode produzir até 200 frutos por ciclo. Vamos falar agora sobre a germinação e o crescimento. Estudos controlados mostram que a temperatura ideal, 25 a 28 graus Celsius, e um detalhe, abaixo de 15 graus a germinação é inibida. Falta o período de 12 a 16 horas de luz diárias para melhorar o desenvolvimento. pH do solo de 5,5 a 6,8 é o ideal para a absorção de nutrientes. Em condições ótimas, atinge 60 cm de altura em 8 semanas. Uma dica científica daqui. A dormência das sementes pode ser quebrada com imersão em água morna de mais ou menos 40 graus por 24 horas. Mecanismos de defesa que a pimenta pode fornecer para ela mesma. Análises laboratoriais identificaram tricomas glandulares produzem até 0,1 mg de capsaicina por centímetro quadrado de folha. Ataques mecânicos introduzem aumento de 300% na produção de compostos defensivos. A planta emite VOCs, compostos orgânicos voláteis, que atraem vespas predadoras de lagartas. Uma curiosidade: o escóvio da folha pode chegar a 50.000 SHU, 10 vezes mais ardidas que a jalapeno. Detalhes interessantes que essas pimentas podem fornecer. Benefícios à saúde. Meta-análises publicadas no jornal of Nutrition comprovam consumo diário de 5 gramas reduz LDL em 12% em 3 meses. Ação analgésica equivalente a 30 mg de codeína por ativação de receptores VR1. Efeito termogênico aumenta gasto calórico em 50 calorias ao dia. Concentração de vitamina C, 144 mg por 100 gramas, 2 vezes a recomendação diária. Uma dica que os médicos também introduzem. A capsaicina sintética é usada em pomares para artrite e neuropatias. Alguns aspectos interessantes que a nossa empresa também, que eu trabalho, traz. Segundo a Embrapa, em 2023, o Brasil produziu 35 mil toneladas por ano de pimenta malagueta e de malagueta. O valor que é agregado à fresca é de R$ 2,00 a 18 o quilo. A desidratada, R$ 80,00 a 120 o quilo. Óleo essencial
R$ 1.500 o litro. A exportação para os Estados Unidos e a Europa acabou crescendo nos últimos 5 anos, em 40%. Algo muito relevante, o mercado de pimentas especiais movimenta 4 bilhões de dólares por ano, globalmente. Ok? Bom, cultivo otimizado, técnicas e comprovadas. Né? Ensaios agronômicos recomendam o espaçamento 50 centímetros entre plantas, para as plantas poderem se desenvolver, adubação de 15 em 15 NPK, mais micronutrientes para a planta poder se desenvolver melhor. Irrigação por gotejamento de 500 ml na planta por dia. Controle biológico. Bealveria baciana para ácaros. Ok? Produtividade máxima de 3,2 kg por planta ao ano em cultivo protegido. A técnica mais avançada. Ensertia importa inserto de pimentão, aumenta a resistência a nematóides. Pois é. Bom, acho que vamos continuar nesse papo. Vou falar sobre as perspectivas futuras que a gente anda pesquisando. O uso de CRISPR para aumentar o teor da capsaicina, extração de nanocelulose dos resíduos agrícolas, desenvolvimento de variedades resistentes à mudança climática, aplicação na indústria farmacêutica como veículo para medicamentos e algumas outras coisas. Tudo bem? Fato surpreendente. Cientistas testam pimenta malagueta como biobesticida natural. A malagueta e a Carolina Reaper são da mesma espécie, tá, pessoal? Só relembrando. Então, ao mesmo tempo, esses testes são feitos iguais e os testes são benevolentes sobre. Algo interessante, né? Como vocês já sabem, a Carolina Reaper ainda assim continua sendo a pimenta mais ardida do mundo. Agora, uma conclusão, né? Vamos para encerrar esse papo comigo. Algumas coisas sobre esse vegetal. Ele oferece 7 benefícios comprovados à saúde, como eu já falei. Possibilita 5 formas diferentes de comercialização, seja mercado interno e externo. Apresenta 3 mecanismos naturais de autodefesa. Ok? Tem 9 aplicações industriais em desenvolvimento. E eu acho que é isso. Não preciso falar muito. Então, por que vocês não começam a plantar pimentas, já que as pimentas são muito boas para a nossa saúde? Algumas pimentas também são muito boas para a visão. Ok? Caso vocês tenham gostado, muito obrigado. Agora, vamos passar para o Nicolas. As pimentas do gênero Capsicum são originárias das Américas e se espalharam pelo mundo através dos europeus. Das 30 espécies, apenas 5 são domesticadas, dando origem a variedades como dedo de moça, malagueta, tabasco e herbaneiro. A picância vem da capsaicina, cuja intensidade vale de 0 a 2 milhões de Shu. O pesquisador Joaci estuda as pimentas amazônicas da espécie Capsicum chinesa, como murupi, olho de peixe e pimenta cheiro, muito usados na culinária regional. Ele destaca a jequitaia, uma pimenta seca moída bastante semelhante à páprica, muito usados na Roraima. Antigamente, nas comunidades indígenas, a pimenta era usada como um tempero no lugar do sal para salgar os alimentos. Apesar da grande diversidade em cores, formatos e peuginans, essas pimentas mantiveram seu reservatório genético ao longo da domesticação. A pesquisa busca aproveitar essa diversidade para criar novas cultivares específicas para cada grupo de pimenta. Neste momento, não foi comprovado nenhuma evidência sobre evolução, mas já várias pesquisas em andamento. Agora, vamos passar para Vitor Araújo. Boa noite. Hoje eu e meus colegas vamos falar sobre a pimenta mais picante do mundo, a pimenta Carolina Reaper. A Carolina Reaper é originária da Carolina do Sul, que é um dos 50 estados
dos Estados Unidos e fica localizada na região sudeste do país. Os frutos da pimenta Carolina Reaper são frutos pequenos, costumam medir entre 2 a 5 centímetros de comprimento. A cor deles varia entre verde ao vermelho intenso quando maduros. Sobre a planta da pimenta, ela é uma planta arbustiva, que pode atingir entre a altura de 60 a 120 centímetros. A planta possui flores e folhas. As flores têm uma coloração branca e o seu centro é roxo, enquanto as folhas da planta são ovais, lisas e verdes. No sabor da pimenta, obviamente predomina a picância, não é à toa que é a mais picante do mundo. Mas também, quando utilizada em pequenas quantidades, podemos perceber um sabor frutado e adocicado na pimenta. Agora, deixando um pouco de lado das características físicas da pimenta, gostaria de citar as características dentro do meio ambiente, começando pela classificação taxonômica. A classificação taxonômica é o sistema que organiza em categorias os seres vivos, de acordo com as suas características físicas e com as suas relações evolutivas. O modo de reprodução da pimenta ocorre pelas sementes, e o modo de dispersão é feito tanto pelos animais quanto pelos humanos. Na parte dos animais, eles consomem a pimenta, e a semente da pimenta não é digerida totalmente no corpo, e quando eliminada nas fezes, elas caem no chão e faz com que se espalhe mais plantas da pimenta Carolina Reaper. E outra forma de dispersão que é feita pelos humanos ocorre em modos de cultivo e plantio da pimenta, que depois são vendidos. Muito obrigado aos especialistas que nos ensinaram muito sobre a Carolina Reaper. Mas agora eu estou finalizando mais um Portal da Notícia. Muito obrigado, até amanhã.